Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 13, começando no 12, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E oremos. Amado Pai, Deus querido, obrigado pela Tua palavra. Pedimos agora, Deus, que o Senhor possa nos empoderar para que possamos ouvi-la através do poder do Teu Espírito, possamos aplicá-la, possamos ser fazedores, seguidores e não apenas ouvintes. Abençoe a mim com o Teu poder agora, que possa pregar com Ele, em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar e vamos retornar ao nosso estudo sobre a série de uns aos outros, que nós começamos algumas semanas atrás. E dentro desse tema, uns aos outros, é uma frase que nós encontramos repetidas vezes no Novo Testamento, a maioria das vezes no Novo Testamento, e a maioria delas de um modo positivo, ou seja, coisas que nós devemos fazer uns aos outros. Existe uma pequena porção de coisas que nós não devemos fazer uns aos outros, que nós vamos ver também mais adiante. Mas nós já vimos essa questão de uns aos outros, nós já vimos a questão dessas recomendações, dessas ordens, aliás, não é bem uma recomendação, é mais uma ordem, esses imperativos que nós temos, que Deus deixou na sua palavra, para que nós pudéssemos tratar, como se portar, como fazer, como se comportar, junto à igreja, não só na igreja, quando a igreja está reunida, mas também no dia a dia, na nossa vida corriqueira. E nós vimos já nesse tema, uns aos outros, que Deus quer primeiramente, acima de tudo, a coisa mais mencionada é que nós devemos nos amar. Semana passada nós vimos uns aos outros se referindo na questão de edificar, como podemos nos edificar, porque Deus quer que a sua igreja seja edificada, e sua igreja somos nós. Nós estamos falando sobre o prédio da igreja, de edificar parede, muro, teto, não é isso? É edificação das pessoas. Então, existem algumas coisas que nós precisamos fazer uns aos outros para que haja essa edificação. E hoje nós vamos fazer um outro estudo nesse tema de uns aos outros, falando sobre como tratar o pecado, ou como tratar do pecado, dentro de um contexto de uns com os outros, dentro do contexto de convivência na igreja. Claro, o pecado é para ser evitado, é para ser batalhado, tudo isso é normal, a gente sabe, mas não é esse o ângulo que esses uns aos outros está falando como devemos nos portar, fazer, se comportar, agir em relação a essa questão de como tratar do pecado. E, então, esse tema é de grande importância, é um alicerce, eu diria. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Uns mais do que os outros, né? Não vou mencionar nomes, é claro, mas todos nós somos pecadores. E o pecado é algo que ele engana, o pecado é algo que ele corrói, ele destrói, ele submina. Então, se nós não tivermos um lidar, um tratar, um agir, um proceder, um procedimento correto em como lidar com o pecado, então o que vai acontecer é que haverá engano, haverá corrompimento, haverá desedificação, se é que existe essa palavra, mas tudo isso vai acontecer se nós não lidarmos corretamente com a questão do pecado dentro de um contexto na igreja, dentro do contexto uns para com os outros. Então, eu queria trazer sua atenção ainda por modo de introdução para os versículos que nós lemos hoje, e eu queria abrir um parênteses aqui e mostrar para vocês como a Bíblia tem uma simetria impressionante. Alguém falar que a palavra de Deus foi escrita por homens ou que ela não foi inspirada é uma bobagem tão grande, alguém que não entende da palavra de Deus, mas só dizer o seguinte: a Bíblia, ela tem embutido dentro dela o jeito que Deus inspirou, escreveu e preservou a palavra dele. Dentro da Bíblia, embutido nos versículos da Bíblia, existe não só um dicionário que vai definir o que as palavras querem dizer, mas também um comentário que vai explicar o que as palavras querem dizer. Então, se você olhar comigo nesse exemplo aqui, desses dois versículos, Hebreus 3, 12 e 13, você vai ver que temos dois versículos, e cada versículo podemos dividir em duas partes, e a simetria que existe entre a primeira parte do versículo 12 e 13, e a segunda parte do versículo 12 e 13. Se você vê na primeira parte do versículo 12, a gente tem aí o problema. Qual o problema? Vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel. Então, o problema que ele está nos alertando é um coração mau e infiel. Esse é o problema. Na segunda metade da simetria, ou seja, na primeira parte do versículo 13,
Então, a primeira parte do versículo 12 dá o problema. Na primeira parte do versículo 13 tem a solução, que é o quê? Exortai-vos. Se você ver aqui, né, a primeira parte do versículo 12 fala: nunca haja em vós um coração mau e infiel. Aí você pula para a primeira parte do 13 e fala o quê? Exortai-vos uns aos outros. Então você veja como a simetria ele dá primeiro o problema e depois ele dá a solução. Aí tem a correlação nas segundas partes dos 12 versículos, que é o quê? Se apartar, que nós vimos aqui no versículo 12, a segunda parte, para se apartar do Deus vivo. Então o resultado de você ter um problema e não exortar, que a solução é que haverá apartamento, no sentido que vai se apartar. Haverá essa separação. E a segunda parte do versículo 13 fala a mesma coisa. Apartar de Deus é o quê? É endurecer o coração, como fala aqui, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então você veja como a Bíblia, ela mesma, ela está explicando o que ela está falando. Ela mesma vai ter um comentário embutido. Então, sempre que você vê uma parte e você não entende direito, leia ao redor, veja a segunda parte do versículo anterior, o seguinte, que ele sempre vai explicar. Existe uma corrente de raciocínio, de lógica, que vai sempre trazer luz ao que a Bíblia está falando. Por isso que eu sempre digo que o contexto é rei. Um texto fora de contexto é um pretexto para a falsa doutrina. Então, aqui nós temos justamente essa questão do pecado endurecendo, do pecado enganando. O versículo 13 termina pelo engano do pecado. O pecado engana. Então, se a gente não tratar o pecado corretamente, não só, eu estou falando nós com nós, mas uns com os outros, porque é isso que nós precisamos aqui fazer. Então, acima de tudo, o pecado endurece, ele engana o coração, e se torna então importantíssimo saber como lidar em relação a essa questão. Como nós sabemos, a igreja não é uma coleção de pessoas perfeitas, e a gente vai ter que ter uma boa dose de perdão, uma boa dose de saber lidar com isso, porque nós não podemos erradicar, remover 100% completamente o pecado. Isso não é fazer apologia ao pecado, não é fazer pouco caso do pecado, não é aceitar e aturar o pecado e dizer que o pecado está tudo bem. Não é isso, mas a verdade é que nós sempre teremos o pecado enquanto estivermos nesse corpo. Agora, nós devemos estar sempre buscando erradicar, sempre tentando extirpar, remover, ter uma vida com menos pecado, cada vez mais, é claro. Então, nós não podemos erradicar 100%, nós não podemos remover o fato que haverá pecado. Agora, nós podemos sim, e nós devemos sim, tratar, mudar o modo como nós lidamos com essas situações inevitáveis, como devemos agir e também como devemos reagir corretamente em relação ao pecado. Senão, o pecado vai corroer, o pecado vai endurecer, ele vai permear a igreja, vai permear os relacionamentos, vai permear as pessoas e haverá o quê? Se apartar do Deus vivo. Pessoas irão se afastar de Deus. Não necessariamente devido ao pecado em si, claro que é a raiz e a fonte, mas devido a como não foi tratado corretamente. Ao fato como não foi lidado corretamente, aquilo fugiu de controle. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, com isso em mente, vamos rapidamente para Efésios capítulo 4, e vamos ver aqui o primeiro passo de como lidar em relação aos pecados, como tratar o pecado uns com os outros. Então, Efésios 4, e versículo 32, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então aqui nós temos os uns com os outros. Esses uns com os outros, estamos vendo aqui em Efésios 4:32, é perdoando-vos. Perdoando-vos uns aos outros, é o primeiro passo. Agora, assim como Deus nos perdoou, nós devemos também fazer o mesmo. Se nós somos cristãos, nós temos que fazer o que Cristo fez. E uma das coisas que Cristo fez, Ele perdoou. E aqui, inclusive, na segunda parte do versículo 32, fala, como também Deus vos perdoou. Então ele fala, olha, Deus perdoou você, então nós devemos perdoar uns aos outros. Se Deus nos perdoa, então nós temos que passar adiante aquele perdão. E é possível, nem sempre é o caso, mas é possível que talvez nós precisamos nos afastar daquela pessoa, como a Bíblia manda. Você note que no versículo 12 de Hebreus fala, para se apartar do Deus vivo.
Quando existe pecado, o pecado ele vai apartar. Ele vai separar. O pecado faz isso. Ele separa, ele aparta. Ele coloca uma divisão. Então nós temos duas escolhas. Ou nós vamos nos apartar de Deus, ou nós vamos nos apartar do pecado. Agora, quando alguém está envolvido com pecado, e mesmo depois de exortação, como nós vimos aqui, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Então, mesmo com perdão, mesmo com exortação, mesmo com paciência, mesmo com amor, mesmo com tudo isso, se a pessoa segue intransigente no seu pecado, a Bíblia fala o quê? Se há entre vós um irmão, alguém que se diz irmão, mas anda desordenadamente, para fazer o quê? Se apartar. Noteis aqueles que não andam segundo a tradição. Notei, é para notar, é para você fazer nota. Ó, aquela dali, ó, aquele dali. E não tenhais comunhão com ele. Por quê? Porque se alguém, pecar todo mundo vai, mas depois de exortação, depois de amor, paciência, perdão, aceitação, em vez de tudo isso, continuar, o problema é que o pecado, ele contamina. Não é que nós vimos aqui, não haja entre vós, qualquer um de vós, um coração mau e infiel para se apartar de Deus vivo. O pecado, ele contamina. O pecado, ele se alastra. Então não é para, pecador, vai embora, sai daqui. Não é isso. E isso nunca quer dizer expulsar da igreja. Se apartar não é expulsar da igreja, a Bíblia é claro. Fala em relação a você cortar, você remover, você retirar comunhão, convivência. É você dar uma separação. Para quê? Duas coisas. Uma, para você se proteger, e a mais importante, a Bíblia fala isso, Paulo lidando com o pecador que estava lá, no caso, na igreja de Corinto, ele falou, para ver se a pessoa se arrepende. Para ver se a pessoa, ela se toca, ela percebe, se ela sente falta da comunhão, da amizade, sente falta daquilo. Porque se a pessoa não sentir falta, é porque a pessoa não está lá muito ligando para isso, que é justamente o caso. Quando alguém, depois de ser exortado, perdoado, aceita, após paciência e amor, mesmo assim continuar, é porque ela já não está mais muito ligando para a comunhão e a convivência com os irmãos. Tanto que quando é retirado, não tem efeito nenhum. Agora, se é retirado e a pessoa sente falta, sente convicção no espírito, ela é tocada e ela é movida e ela responde aquilo, ela vai fazer o quê? Ela vai então ser trazida de volta. E no caso lá em Paulo, quando aquele pecador, ele mostrou arrependimento, mostrou contrição, Paulo falou, perdoe ele e o receba de volta. E foi recebido de volta. Então entenda, nós temos que perdoar. Eu acho que hoje acontece na igreja, são dois extremos. Não falo nessa igreja, nas igrejas de modo geral. Existe um extremo de, quando a pessoa erra, ou cai, ou tropeça, ou vacila, é uma rejeição completa, expulsão, não mostre mais a cara aqui, suma, desapareça. Isso está errado. Mas igualmente está errado alguém que permanece, continua e segue intransigente no pecado, e a igreja toda aceita aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não podemos falar nada para não ofender. Gente, a Bíblia não fala isso. O correto está em algum lugar no meio. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter amor, nós temos que perdoar. Mas chega um ponto em que a Bíblia fala, olha, está na hora de vocês colocar essa pessoa de lado. Não é expulsar da igreja, não é ignorar, não é ser mal educado com ela, não é chegar lá, dar um chute na canela, meter os dedos no olho da pessoa. Não é isso. Mas é você remover aquela convivência, aquela familiaridade, A Bíblia fala sobre nem comais com elas. A Bíblia usa esse termo lá em Coríntios, você não comer. Aí, faz uma referência à comunhão. Nem sequer comais. Então, não receba, não vá na casa dela, não tenha essa comunhão, não esteja com conversa, remover a comunhão. Agora, tratar com respeito, com cortesia, com educação, orar para aquela pessoa. Tá? Então, esses dois extremos, isso não edifica a igreja. Esses dois extremos é uma forma errada de lidar com o pecado uns com os outros. Por quê? Porque em ambos os casos, acima de tudo, o ofensor, o pecador, não é ajudado. Aquela pessoa que é rejeitada, quando aparece, ela é expulsa, ela leva um chute na canela, aquela pessoa não vai ser ajudada com isso. Não mostra mais a cara aqui. Aquela pessoa não foi ajudada com isso. E nem tampouco aquela pessoa é ajudada quando todo mundo trata e se comporta como se tivesse toda uma normalidade, apesar do erro gritante na vida daquela pessoa.
Então, os dois não ajudam e não são conduzivos para o bem da igreja. Então, nós temos que saber lidar com essa questão do perdão. Perdoar sempre. Por quê? Porque Cristo nos perdoou. É que nós temos no texto aqui, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então deve haver perdão. Mas perdão não quer dizer que o trato não muda, que o lidar não muda. Claro que muda. Muda com Deus. Deus lida diferente quando o pecador está intransigente, está obstinado, teimoso, impenitente. O Deus trata. Deus faz isso lá em Provérbios 1, 28. Não vou ler toda essa parte, mas só para ter uma ideia aqui, como Deus muda o lidar com a pessoa. Fala aqui no Provérbios 1, 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Deus fala, olha, pessoas vão clamar a mim, eu não vou responder. Vem cá, não é Deus que fala, clame a mim e eu responderei. Por que ele está dizendo clamarão e não responderei? Porque Deus mudou. Porque se você ler o contexto do versículo 28 de Provérbios 1, você vai ver que ele está falando assim: por que você rejeitou meu juízo? Por que você não quis a minha administração? Ou seja, você não quis conversa. Você abusou da paciência, abusou do perdão, você não quis conversa. Então, por causa disso, clamarão a mim, eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Você fala, que espécie de Deus é esse? Que a pessoa clama a ele, busca de madrugada. Em vez de estar dormindo, está buscando Deus de oração de madrugada, e Deus não se mostra, Deus não aparece. Que espécie de Deus é esse? É um Deus que mudou o trato com aquela pessoa devido à intransigência, devido à obstinação do pecado. Deus muda. Deus ama aquela pessoa menos? Não, Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus não foi desligado, o amor de Deus não foi esgotado. A paciência de Deus não foi esgotada. Simplesmente aqui Deus mudou o trato como Ele pede que nós façamos. Deus quer que a gente mude o trato com alguém que está intransigente. Não é a pessoa fez uma coisa de errado, bum. Não, não é isso. Mas existe uma hora. É interessante notar em Provérbios 1 que Deus fala, você não quis saber, você rejeitou, você não quis ouvir. Dando a entender que alguém foi lá e falou. Alguém foi lá e estendeu uma mão. Alguém foi lá e tentou fazer alguma coisa, mas a pessoa rejeitou, e rejeitou, e rejeitou, e rejeitou. E Deus falou, ok, então agora é o seguinte, agora o seu temor vai cair na sua vida. O que você mais temia vai acontecer com você. Deus me abandonou. Não, Deus está dando, sabe o quê? Uma varada, uma chicotada de disciplina em você. Por quê? Porque mas aquela pessoa, ela está não reagindo ao amor de Deus, então Deus vem com uma lapada. Então, estranho é quando alguém se diz crente, vive uma vida toda troncha, toda errada, e não tem lapada, não tem varada, não tem açoite, não tem disciplina. Em Hebreus, nós lemos Efésios aqui, mas lá em Hebreus fala que se nós não temos disciplina, então nós somos o quê? Bastardos, ou seja, nós não somos filhos de Deus. Porque quem é salvo, quem é filho de Deus, Deus açoita todo aquele que recebe como filho. E se recebeis disciplina, Deus vos trata como filhos, mas se estáis sem disciplina, então não sois filhos, mas bastardos. Então entenda, quem é salvo tem grandes privilégios, mas também tem grandes responsabilidades e sérias consequências. Então, nós temos também que fazer a mesma coisa assim. Então, isso tudo tem que ser feito com propósito, com obediência. Nunca deve ser uma reação, nunca deve ser falta de perdão. Sabe, se você for dar um gelo em alguém, digamos assim, você vai se afastar, não vai mais, não com mais com aquela pessoa, você não vai mais ter aquele trato com aquela pessoa, isso não deve ser um fruto de raiva, vingança. Não deve ser o fruto de falta de perdão. Não deve ser fruto de uma reação carnal, de modo algum. Eu comparo isso com disciplina dos filhos. Sabe, toda vez que um pai e uma mãe disciplina um filho, eu sei que foi assim no meu caso, deve doer tanto no pai quanto no filho. Sabe, você pega o seu filho e sua filha para darem umas varadas merecidas, da forma correta, do jeito correto, aquilo deve ser alguma coisa. Se o pai está sentindo, ou a mãe, sentindo prazer em fazer aquilo, eu estou gostando, eu quero descarregar, isso não é disciplina. Isso é covardia, isso é vingança, isso é ira, não tem nada a ver com disciplina. Quando um pai disciplina um filho, aquilo é para doer no pai.
Porque o pai não quer, sabe? Um pai e uma mãe, ele quer o bem para o filho, não quer pegar o filho e dar umas lapadas. E eu sugiro, e já aconteceu comigo, o Michel não está aqui, é bom saber isso, mas já aconteceu comigo, que às vezes acontece alguma coisa, e a primeira coisa que sobe é o sangue, eu entendo. Sobe o sangue e você... O que você faz? Vai dar uma volta no quarteirão, vai tomar um chá de erva cidreira, tomar um suco de maracujá. Nunca uma criança deve ser disciplinada quando o pai ou a mãe está fora do sério. E às vezes acontece. Às vezes acontece. Mas nunca, essa não é a hora de disciplinar. Porque isso é covardia. Isso nada a ver com justiça, nada a ver com disciplina, nada a ver com o que é certo. Então tem que doer. E por isso que muitos pais fogem, porque muitos pais e mães, eu não acredito em bater no meu filho. Não acredita, mas quando sobe o sangue, aí mudou, aí acredita, agora acredita. Mas o que houve ali não foi disciplina, foi descontrole. Né? Aquilo lá, como eu disse, é covardia. Porque você pega uma criança pequena, você maior, mais forte, que tem autoridade, você vai então infligir sofrimento, dor, sem ter resultado construtivo nenhum. Isso não é a função da disciplina. Então, igualmente, quando Deus disciplina a gente, Ele não tem nenhum prazer em disciplinar a gente. Ele faz aquilo porque o que é melhor no seu amor, na sua sabedoria. Ele está fazendo aquilo que é melhor para a gente. E quando a gente também trata um pecador, é a mesma coisa. Não é com raiva, com ira. É simplesmente fazer aquilo por obediência. Então, é possível, sim, a gente fazer isso, devemos fazer isso, e é possível perdoar e se afastar quando e enquanto for necessário. Às vezes a gente perdoa e recebe, mas às vezes nós perdoamos e nós não podemos receber. Por quê? Porque a pessoa não mudou ainda. Então existe horas que a gente perdoa e recebe, então a gente perdoa e tem que passar um tempo ainda para poder receber aquela pessoa. Senão, você vai estar fazendo o quê? Aturando, aceitando, cultivando o pecado na igreja. Normalizando o pecado na igreja. E o pecado faz o quê? Ele contamina, corrói, engana e destrói. E se a gente está cultivando e aturando o permitido, e cultivando o pecado na igreja, então haverá engano, haverá corrupção, haverá afastamento do Deus vivo, e a gente não quer isso. Então, nós temos que sempre saber como lidar. E outra coisa, em relação à ira, a Bíblia fala também, em Efésios, a gente leu do 32, né? A gente leu Efésios 4:32, no 26, ou seja, o mesmo contexto, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a gente nunca, o sol deve se pôr e a gente guardar rancor e ira de alguém. Nunca deve se passar um dia em que a gente carrega de um dia para o outro rancor ou ira para com ninguém. Está entendendo? Então não é uma questão de você guardar a ira. Porque o fulano não fez. Não guarde a ira. Perdoe. Agora, não quer dizer que a gente vai agir normalmente com aquela pessoa. Então precisamos saber em relação a perdoar. E o outro lado do perdoar, outro lado da moeda do perdoar, tão importante quanto, é o confessar. Isso nós vemos lá em Tiago 5,16. Se quiser abrir suas Bíblias para Tiago 5,16, fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então veja aqui, o próximo uns aos outros é o quê? Confessai as vossas culpas. Essa palavra confessar é interessante. Interessante porque, se você analisar um pouquinho a palavra, você vai ter um entendimento mais profundo do que Deus está querendo dizer para a gente aqui. A palavra que Tiago usou aqui, em confessar, é a mesma palavra que é usada para outros exemplos dessa mesma tradução, dessa mesma palavra de confessar, que é a palavra grega exomologel. Exomologel é uma palavra grega e ela é composta de 3 partes. É composta por uma preposição, a preposição ex. Aí tem a palavra homo, que seria um adjetivo, homo, e teria a palavra principal, que seria o logel. Ex é a preposição que ela denota posição e direção. Ela denota tanto posição e direção, e a posição e direção de dentro para fora. Ex. Um exemplo que eu posso dar para a gente entender é a palavra em português que nós temos, a palavra explosão,
que se escreve explosão, ou seja, quando a coisa explode, as coisas vão de dentro para fora, elas vão no raio nessa direção. Então, fala uma posição e também uma direção. Então, ex quer dizer de dentro para fora, pense em explosão, pense em explicação. Ah, você vai explicar o que? Você vai tirar o sentido, você vai explicar, tirar o sentido que está oculto e trazer para fora. Você vai explicar, me explique, você me faça entender. Tá? Abra isso, me explique. Tá? Então, esse é o sentido. A palavra homo significa o mesmo, igual. E a palavra logel é uma palavra bastante ampla, que quer dizer palavra, pensamento ou raciocínio. Ela significa essas três coisas: palavra, um pensamento ou um raciocínio, um modo de pensar. Então, o que aqui está falando, a palavra confessar, se você juntar junto o ex, o homo e logel, ele está dizendo basicamente que você precisa trazer para fora, tá, a palavra, ou o raciocínio, o sentimento, a razão, igual. Igual a quê? Igual a Deus. É você. Agora, esse ex é alguma coisa que você tem que trazer para fora, não é para ser forçado. Uma confissão forçada não é confissão. Uma confissão que ela é forçada, ela é pressionada, ela é arrancada, não é de fato uma confissão. Ela tem que ser espontânea, ela tem que ser voluntária, deliberada. Você precisa, a confissão é você. Não adianta eu chegar aqui, pegar alguém pelo colarinho e falar, você vai confessar agora, você vai confessar. Não, isso, tá, eu confesso. Não confessou nada, você, não foi isso, foi arrancado. Arrancado, a preposição não é ex. Em grego, a palavra de fora para de dentro para fora é a preposição ek. Ek, ek, não é ex, ex, é ek. E daí que nós temos a palavra eclesia, que significa convocados de fora do mundo. Tá? Então você veja, ek quer dizer convocado de fora para o mundo, mas confissão é ex, que é de dentro para fora. Então não adianta você fazer uma confissão forçada, uma confissão induzida, uma confissão que foi feita simplesmente por um outro motivo. Não, a confissão tem que ser de coração, de dentro para fora. E quando você coloca a sua mente, o seu raciocínio, a sua razão, igual a de Deus. E essa palavra homologel, ela significa, nós temos a palavra em português, homologar. O que é homologar? Homologar é você colocar no papel, mas é você oficializar algo que já é. Você tem que homologar um documento, o documento existe, você vai homologar no cartório, você vai homologar um documento, você vai homologar um fato. Então, confissão é isso, é algo voluntário, deliberado, onde você externa e se coloca em relação àquele pecado na mesma posição de Deus. Fala, Deus, você fala que isso é pecado e eu voluntariamente estou concordando com o seu modo de pensar. O oposto de confessar é você encobrir. O oposto de confessar é você esconder. O oposto de confessar é você tentar justificar o pecado. Em vez de falar, Deus é errado, você vai dizer, Deus, olha, é o seguinte, é porque... Epa, aí já não é confissão, você está explicando. Mas ele bateu em mim primeiro. Não, isso não é confissão. Não, Deus, eu fiz isso, mas foi porque o fulano fez aquilo. Isso não é confissão. Você está fazendo o oposto. Você está justificando. Ou senão, não fui eu, não fiz. Isso não é ex. É você está encobrindo. Então, confissão é você voluntariamente trazer para fora e dizer, Deus, você tem razão e, de fato, eu errei. Isso chama-se homologar. Ex-homologel é justamente isso. É a gente fazer essa confissão de dentro para fora voluntariamente. Se a gente está confessando porque a gente está sendo forçado, ou estamos nos forçando, bom, eu vou confessar, porque se eu não confessar, bom, o pastor sabe que eu fiz. O pastor sabe que ele viu, está lá, tem um vídeo, tem a foto, tem as testemunhas, então ele sabe que eu fiz, está todo mundo sabendo que eu fiz, então eu vou confessar porque é o jeito. Não, isso não é confessar, você simplesmente se forçou a fazer alguma coisa, porque você não tinha para onde correr, isso não é confissão. Tá? Então, é importante, por quê? Porque para que haja perdão mais facilmente e mais completamente, o ideal é que haja confissão. Por quê? Confissão e perdão são dois lados. Se você confessa a mim uma culpa, como falar aqui, confessar as vossas culpas uns aos outros, você confessa, eu perdoo. Então, se um dos dois lados está faltando, ainda é possível. Eu devo confessar, mesmo que outra pessoa não me perdoe. E eu devo perdoar, mesmo que outra pessoa
não confesse. Entendeu? Então são dois lados do mesmo procedimento, mas um não exclui o outro. Eu só vou perdoar você se você confessar. De modo algum. Bom, eu não vou confessar porque eu sei que ele não vai me perdoar. Não, os dois lados têm que um confessar e o outro perdoar. Mas o ideal é que os dois aconteçam para que seja mais completo. Então, confessar a Deus, claro. Devemos confessar a Deus, mas também é importante confessar uns aos outros. Tá? Mas não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia está dizendo, confessar uns aos outros as vossas culpas. Culpa de quê? Porque fez coisa errada. Ninguém tem culpa por fazer coisa certa. Culpa significa coisa errada. Então não é só importante a gente confessar. Eita, pastor, mas se eu fosse fazer uma lista de todas as coisas e pessoas que vai ser terrível. Então sabe o que você faz? Não faça coisas das quais você vai ter que confessar. Não é melhor assim? Sabe, tem essa ideia no mundo hoje, eu falo no mundo, mas eu falo nas igrejas, que quando alguém confessa para Deus, está tudo bem, não precisa mudar, pode continuar, é só confessar. É só confessar e continuar, está tudo bem, tudo normal. Não. Se houve uma ofensa contra alguém, lembrando o seguinte, toda ofensa é primeiramente contra Deus. Só que às vezes você pode ofender Deus, mas não necessariamente ofender mais ninguém. Geralmente não, nas maioria dos casos, quando a gente ofende Deus, a gente ofende alguém também. Pois a gente deve buscar também o perdão, devemos então confessar as pessoas que nós ofendemos. Não é só confessar a Deus. Pastor, mas isso é uma coisa terrível, eu sei. Mas a Bíblia está dizendo confessar os pecados uns aos outros. Tá? Agora, aqui é o seguinte, você tem que confessar a pessoa a qual você ofendeu. Isso aqui não está falando, como eu já vi em muitos casos, de você ir confessar para o pastor. Ou para o padre. Né? Aqui, confessar uns aos outros. Você tem que ir lá no confessionário, chegar lá e, padre, eu pequei, porque, blá, 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 blá. Calma aí, você fez alguma coisa contra o padre? Não, então está confessando o que para o padre? O que foi que o padre fez? O que você fez para ele? Não fez nada. Agora, se você aprontou com o padre, vai lá e confessa para o padre. Tá? Então, esse uns com os outros é o seguinte, se eu ofendi alguém, eu tenho que pedir perdão para a pessoa que eu ofendi. Eu não tenho que pedir perdão para outra pessoa, aí vira fofoca, para começar. Tá? E não é para vir para o pastor, confessar para o pastor. Eu sei, não vou citar nomes, mas existem igrejas, uma bem conhecida, bem grande, bem renomada, onde antes da Santa Ceia, os membros daquela igreja vão se confessar com o pastor. Gente, a última vez que eu chequei minha cartilha, isso é coisa da Igreja Católica Romana. Agora, se eu ser católico romano, não tem problema, pode ir lá se confessar com o padre. Agora, numa igreja que se diz, vou usar o termo evangélico aqui, mas se diz evangélico, isso é absurdo, gente. Está lá. Antes da Santa Ceia, vai se confessar com o pastor. É isso que você faz quando você, antes de lá tomar a comunhão na Igreja Católica, se confessa com o padre, não é? Pois é, simplesmente mudaram isso de uma coisa para outra. Está errado nos dois lugares. Isso aqui não está dizendo para a gente confessar uns aos outros, para outra pessoa, fora aquela pessoa que foi ofendida. Só é para confessar para a pessoa que foi ofendida. Tá? E não para mais ninguém. E outra coisa, não é para ninguém confessar por ninguém, viu? Tá? É o ofensor com o ofendido. Não é quem viu ficou sabendo para outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Não, é o ofensor com o ofendido. Então, o perdão, como eu falei, o perdão ele não precisa estar condicionado à confissão. E vice-versa, Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, falou o quê? Quando estiveres orando, perdoai. Então, veja bem, eu estou orando aqui, bibi, orando. Enquanto eu estou orando, quando estiveres orando, está dizendo aqui, enquanto você está lá orando, bibi, lá, de joelho, com a mãozinha assim, olho fechado, porque só assim que funciona, né? Senão não funciona. Enquanto estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando a gente ora, não é só uma questão de a gente estar falando com Deus, é um tempo que a gente tem comunhão com Deus. Por isso que a oração a gente deve programar. A pior coisa que tem é uma oração corrida. Bom, eu tenho 3 minutos para orar. Vamos lá. Gente, separe um tempo para Deus. Separa um tempo para Deus. E você você desliga tudo, desliga o celular. É bom você passar um tempo lendo a Bíblia para você se sintonizar, se enquadrar.
tá? E receber alimento espiritual, aí você para, você... Pode ser 5 minutos, pode ser 5 horas, mas a questão é o seguinte, tem o seu tempo. Eu não consigo 5 minutos, mas... que tem o seu tempo. É melhor você começar com 5 minutos e aumentando do que, quando der eu faço. Você acaba nunca fazendo. Mas anyway, aí o que acontece? Aí você está lá, você está orando, aí fala assim, ó, se tendes alguma coisa contra alguém, enquanto você ora a Deus, Deus vai trazer à mente para você o que talvez alguém fez contra você. Vou ler de novo aqui, olha. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Ou seja, alguém ofendeu você, você tem alguma coisa contra aquela pessoa, né? Aquela pessoa pegou emprestado, não pagou. Aquela pessoa, ela não falou comigo, me tratou mal. Ou seja, Deus vai trazer essas coisas para a gente perdoar aquela pessoa. Agora note, onde é que está aquela pessoa que te ofendeu, confessando para você alguma coisa? Não fala nada sobre isso. Fala assim, quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Veja bem, então ele está falando, olha, mas a pessoa não confessou. Não interessa que a pessoa não confessou. Aqui está dizendo, quando estiver orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Se ele confessou, pediu perdão ou não, perdoe. Então o perdão, pode ser unilateral, ele pode ser só um lado da questão. Eu não vou perdoar porque não confessou, não pediu perdão. Bom, problema seu. Problema seu, porque o maior prejudicado, quando a gente não perdoa, não é quem pecou, é quem foi ofendido. Entenda isso. Quando a gente não perdoa, a pessoa mais afetada somos nós, que não perdoamos. Então, se a gente for esperar o pedido de perdão, não espere em pé. Sente-se, faça um chazinho e aguarde, porque muitas vezes aquele pedido de perdão, aquela confissão, nunca virá. E se você for colocar o seu bem-estar espiritual, dependendo de uma pessoa que talvez, tá nem aí pelo que fez. Talvez ela nem sabe o que fez. Já pensou nisso? A pessoa às vezes não sabe. Muitas vezes alguém fala, o pastor nem falou comigo. Você passou por mim, nem eu passei por você, eu não estou nem sabendo. Muitas vezes a gente ofende alguém sem nem saber. Sem nem saber. Então, se a gente for esperar aquela pessoa reconhecer o que a pessoa não sabe, para confessar e pedir perdão, para eu perdoar, então vai ficar aquele perdão pendurado lá. E aquilo vai trazer amargura e vai trazer consequências em nossa vida, que vai o quê? Vai endurecer o nosso coração, vai trazer um coração mau e fiel, e vamos nos apartar do Deus vivo. Por quê? Porque nós não perdoamos. Nós não lidamos com o pecado de forma correta. Então, sabe o que a gente faz? Perdoe. Se a pessoa sabe, não sabe, confessou, não confessou, pediu perdão ou não, perdoe do mesmo jeito. Perdoe. Sabendo que existe uma hora que talvez a gente tenha que remover a nossa comunhão. Então, nós temos que ter cuidado com isso. E última coisa hoje, nós temos para ver, vamos para Colossenses 3:13. Colossenses 3:13, ainda falando sobre essa questão de como lidar com o pecado. Nós temos o perdão, nós temos confissão. E por último, nós vamos falar sobre suportar. Colossenses 3, e versículo 13 fala assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos. Note que ele coloca as duas coisas juntas, suportando e perdoando, né? Colossenses 3 e 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Então são dois uns aos outros aí. Um é o perdoando, acabamos de falar, e o outro é o suportando. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Então, se alguém tiver queixa contra o outro, note mais uma vez que aqui não está falando nada sobre confissão ou pedido de perdão. Se eu tenho uma queixa contra você, eu devo perdoar você. Agora, note, se eu tenho uma queixa contra a Bia, quem aprontou foi a Bia, não fui eu. E é claro, a Bia sempre apronta. Então, se eu tenho uma queixa contra alguém, eu sou a vítima. Mas aqui está dizendo, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra outro. Não está falando nada sobre perdão, confissão, para a pessoa reconhecer o erro, não fala nada disso. Porque, como eu disse, muitas vezes a pessoa nem sabe que cometeu o erro, ou a pessoa sabe que cometeu o erro, mas tá nem aí. Errei, pequei, gostei, vou fazer de novo, problema seu. Alguém assim vai pedir perdão, vai confessar? Não vai confessar.
Fiz, vou repetir, gostei, vou continuar fazendo. Se você vai se colocar na mão de uma pessoa que tem tal pensamento, errei, gostei, vou continuar, problema seu, que não gostar se retire. Você vai estar entregando o seu bem-estar espiritual na mão de uma pessoa que, de espiritual só tem mesmo o cheiro. Tá? Então, cuidado. Anyway, vamos lá. O que quer dizer suportar, então? Suportando uns aos outros. A palavra suportar, se olhar no dicionário, quer dizer conviver pacificamente, tolerar, aturar. Aturar. Se todos nós somos pecadores, nós somos. Se todos nós suportarmos uns aos outros, a coisa pode até ir para frente. Mas se ninguém suportar um ao outro, se ninguém está disposto a conviver pacificamente, se ninguém está disposto a tolerar ou aturar as ofensas dos outros, então tem um problema. Veja bem, aqui fala suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa. Então aqui não está falando sobre o pecado, ele não deve suportar o pecado, mas devemos suportar a queixa. Que queixa? O magoar que alguém trouxe a mim. Alguém pecou contra mim, aquilo me magoou, me feriu, aquilo me deixou queixoso. Eu fui ferido, eu fui de alguma forma subtraído, eu fui traído, enganado, enfim, aquilo mexeu, aquilo me trouxe queixa. Nós devemos estar dispostos a carregar aquela queixa, sem rancor, perdoando e suportando. Não está falando sobre o pecado, está falando sobre a queixa. Não é sobre o feito, mas o resultado do feito. O que aquele feito, aquele pecado, que aquela ofensa, o que aquilo causou, o que aquilo gerou em mim, aquela queixa que gerou em mim. Porque se eu não estou disposto a suportar, e eu carregar aquele rancor, não está disposto, aquele rancor, se eu não quero suportar ele, suportar é isso aqui, é você fazer isso, suportando. Se você não está disposto a suportar e carregar aquilo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar para alguém. Eu vou começar a espalhar o rancor. Eu vou começar a espalhar a queixa. E aí que entra a contaminação do pecado. Então, se ninguém vai suportar ninguém, o que vai acontecer é que, como somos pecadores, haverão ofensas. Inevitavelmente haverão ofensas. A gente quer o menos possível, mas haverão ofensas. E essas ofensas, se ninguém está disposto a carregar aquela queixa, suportar, aturar aquela queixa, e colocar aquela queixa debaixo do sangue de Cristo, e colocar o sangue de Cristo em cima daquilo, o que vai acontecer é que a gente não vai querer suportar. Eu não vou carregar essa queixa. E você vai começar a querer jogar aquela queixa. Aí você vai ser alguém queixoso. Aí que você tem pessoas amargas. Tem pessoa que a cara parece um uva passa. Pessoa rancorosa, pessoa amarga com a vida, uma pessoa azeda, reclama de tudo, reclama de todo mundo, está todo mundo errado. Sabe o que é aquilo? É alguém que não está suportando. Mas é também alguém que foi magoado. É alguém que foi magoado, mas o que aconteceu? Aquelas queixas todas, a pessoa não quer, não consegue, não está disposto, enfim, não está aturando, carregando. Então fica vazando, ela está tentando soltar, aquela pessoa quer soltar aquela queixa e ela fica uma pessoa queixosa, uma pessoa chata, emburrada. A Bíblia fala, suportando-vos uns aos outros, nós temos que suportar. É uma cruz a carregar, sabe? Uma cruz não é algo agradável. Suportar quer dizer carregar um peso. E é um peso. Ah, pastor, não consigo. Não, sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Agora, com Cristo, você consegue. Então, se todos somos pecadores, todos temos que suportar uns aos outros, senão a coisa não funciona. Você tem uma igreja que vai ser contaminada, uma igreja que é amargurada, uma igreja que tem coração mau e infiel, que se aparta do Deus vivo. Irônico, uma igreja cheia de gente apartada de Deus. Por quê? Não foi somente o pecado, mas como o pecado foi tratado, como se lidou ou não com o pecado. O efeito que o pecado tem, se a gente não tratar ele corretamente, então ele vai causar isso. Vai causar isso. Então, suportar uns aos outros é escolher, decidir, optar por carregar o fardo, carregar o peso. E os ingredientes necessários para que isso ocorra, a gente vê lá em Efésios 4 e versículo 2. Lá em Efésios 4, versículo 2, fala sobre suportar.
dá a receita de como suportar uns aos outros. Diz assim, Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então veja bem, Efésios 4:2 está dando a receita de como suportar, como decidir carregar, como a gente fazer para ficar com essa queixa e decidir optar de carregar com ela. Então, os ingredientes que nós lemos são, número 1, com toda a humildade, tem que ter humildade. Uma pessoa orgulhosa não tem humildade. Uma pessoa orgulhosa, quando alguém ofende ela, a primeira reação é, quem você pensa que você é? Como você ousa me ofender? Você sabe quem eu sou? Isso aí, um pecador miserável igual eu. Tá? Então a primeira coisa é humildade. Que a pessoa que não quer suportar, ela é orgulhosa. Ela olha as falhas dos outros com um microscópio. Agora, as falhas dela, que falha? Eu não estou vendo nenhuma falha. Isso é orgulho. Você coloca um microscópio quando alguém dá um espirro. Agora, quando você toca fogo na casa, porque você sabe, foi um acidente, foi sem querer, mas besteira, isso para lá. A primeira coisa, humildade. Quem não tem humildade não suporta. E quem não suporta, vai acabar ficando alguém, um cara de uva passa. Tá? Segunda coisa, mansidão. Gente brava não suporta. Por quê? Primeira ofensa, só brava. Tem que ter mansidão. Pessoa suave. Alguém que é brando. Né? Pessoa brava, a braveza toda não é conduziva para você suportar nada. O que mais? Longanimidade. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade é paciência. É você manter o bom ânimo longo tempo. Longanimidade. Você tem um bom ânimo tempo. É paciência. É você carregar, ter paciência. O que mais? Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra amor aí é amor ágape. É o amor de Deus. Esse é o amor que não vem do coração do homem. É o amor que vem do coração de Deus. Amém. Tá? Então tem que ter humildade, mansidão, longanimidade e amor. Sem esses ingredientes, não tem suportar. E quando não tem esses ingredientes, o pecado surte o efeito negativo que corrói a pessoa, que afasta a pessoa do Deus vivo, que dá um coração mau e infiel, como nós lemos, e aquilo vai afetar a igreja. Coincidencialmente, estes ingredientes, humildade, mansidão, longanimidade e amor, são frutos do Espírito. Mas veja só que interessante, como Deus é. Veja como Deus é. Deus fala, o problema é esse, está aqui a solução. O problema é esse, mas está aqui o remédio. Se a gente olhar lá em Gálatas 5:22, eu vou ler rapidamente para você, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está tudo lá. Ou seja, quem tem os frutos do Espírito vai estar apto e capacitado para suportar uns aos outros. Pastor, mas eu não consigo suportar. Está faltando o quê? Os frutos do Espírito. E como é que eu faço para ter os frutos do Espírito? Regue o seu espírito com coisas espirituais. Venha ao culto, ouça a pregação, leia a Bíblia, ore, faça alguma coisa para Deus, se alimente espiritualmente, que os frutos virão. É como uma planta. Você tem uma planta que você não agoa, não aduba, não tira um mato, não faz nada, ela vai o quê? Ela vai dar fruto, vai crescer, vai dar flor? Não. Você quer uma planta bonita, frondosa, você tem que aguar, tirar um mato, colocar adubo, tomar conta, botar pesticida, tirar insetos. Aí ela fica bonita, verde, frondosa, maravilhosa. Se for um pé de fruta, vai dar frutas deliciosas. Por quê? Você está cuidando. Então é perfeitamente possível a gente perdoar, é perfeitamente possível a gente confessar, é perfeitamente possível a gente suportar uns aos outros, se houver os frutos do Espírito. Que é uma grande confusão hoje em dia. Muita gente acha que frutos do Espírito é sair fazendo bobagem, aberração e blá 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 e tal e coisa. Não nada a ver com frutos do Espírito, gente. Frutos do Espírito lá, em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito e dá então a lista. Então, quem não tem o fruto do Espírito, desiste de suportar, paramos de perdoar e vem então o resultado. Resumindo então, o maior prejudicado com a falta de perdão é quem foi ofendido.
Então você não ganha nada em não perdoando. Nunca busque vingança. A reação humana, quando nós somos ofendidos, é dar o troco. A primeira reação carnal do ser humano quando ser ofendido é querer dar o troco. Só que vingança, a Bíblia fala, não é perdoar. E vingança pertence a Deus. Hebreus 10:30. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Percebeu aqui uma coisa, que esse contexto de vingança e recompensa está falando sobre o povo de Deus? Por que está falando que vai julgar o povo de Deus? Porque o povo do mundo já está julgado. Quem não crê em Deus já está condenado. Nós falamos sobre isso no domingo passado, em João capítulo 3. Quem não crê em Deus já está condenado. Já está condenado. Então vai julgar o quê? Gente, a gente é julgado para ser condenado, certo? Se o mundo já está condenado, para que julgar? O criminoso está preso, cumprindo sua pena. Vou julgar você. Julgar o quê? Estou julgado, condenado, não tem que julgar. Já foi julgado. Agora, nós, filhos de Deus, nós não estamos sob condenação. Porque agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não tem condenação. Mas se não tem condenação, vai ter o quê? Julgamento. O mundo já está condenado, nós não. Então nós podemos ser julgados. Então aqui, sobre essa questão de vingança, minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. O Senhor julgará o seu povo. Está falando sobre o seu povo, sobre a gente. Porque o mundo já está julgado. Agora, nós não, então nós vamos ser julgados. Então aqui está falando sobre uns aos outros, dentro do contexto de igreja. E fala aqui, olha, eu darei a recompensa. Gente, eu tenho observado isso nos meus anos de crentidão. 25 anos e contando. Deus dá a recompensa. A vingança pertence a Deus. E a vingança que Deus dá é muito melhor do que a que você jamais poderia imaginar. Quando Deus dá vingança, Ele dá na medida certa, do jeito certo, na hora certa, de um jeito que não... Vai ser muito melhor do que a minha, a sua vingança. Nem queira. Quer se vingar de alguém? Deixe Deus se vingar por você. Vai doer muito mais naquela pessoa a vingança de Deus. Agora, quando você se mete em fazer o que cabe a Deus, aí você se queima também. Porque fala aqui, minha é a vingança. Quando você começa a querer vingança, você está tirando algo que pertence a Deus. É como roubar a Deus, você está roubando, é minha, a vingança é minha. Não, Deus me dê essa vingança que agora é minha. Não, essa vingança é minha. Você está me roubando a minha vingança. E quando Deus vinga, gente, Ele vinga. Eu já vi cada coisa. Que, sabe, e outra coisa, quando Deus vinga, Ele coloca bem claramente assim, ó, fui eu. Deus assina, Deus. Todo mundo, você é a pessoa que fica sabendo que foi Deus. Tá? Então, não caia nisso. O Senhor julgará o seu povo. Tá? O Senhor julgará o seu povo. Então, temos que perdoar do mesmo jeito. E Deus sabe o que e como fazer para a vingança. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado que o Senhor nos instrui.